o sistema de sacrifícios e a sua transitoriedade para a nova aliança, com a graça salvadora de Cristo que nos alcançou. Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício vicário, perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos que creem nele. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que o sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para apagar os nossos pecados e nos reconciliar com o Criador. Portanto, devemos ser gratos a Deus por tão grande amor e bondade. E nessa temática e contexto do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, há muitas instruções para o sistema de sacrifícios ao longo do Pentateuco. Mas em Levíticos são dedicados capítulos 1 ao 7 completamente às 5 ofertas levíticas, que eram os principais sacrifícios usados nos rituais no Antigo Testamento. Eles descrevem 5 tipos de ofertas: o holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, o dia da expiação. Cada uma delas com as suas variantes, que também são mencionadas nesta lição de forma tipológica. Assim, este era o sistema no Antigo Testamento, sendo a lei sombra das coisas futuras, conforme Colossenses 2:17 e Hebreus 10:1. Obtemos hoje o padrão do culto no Novo Testamento e da vida da igreja na nova aliança pelo sangue de Cristo. Dessa forma, o holocausto, o sacrifício acendido, levantado, queimado por inteiro, que subia como cheiro suave, foi cumprido na vida de Jesus, o Messias, que foi sacrificado na cruz. Sacrifício vicário, substitutivo, que nos deu acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, pela redenção que há em Cristo Jesus. E que nós ofereçamos ao Senhor sacrifício de louvor e adoração, apresentando o nosso Deus, o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional, o nosso culto com entendimento, conforme Romanos 12 e no versículo 1. E que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. Por fim, o profeta Samuel indagou aquele povo ainda no antigo sistema de sacrifícios, dizendo: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra de Deus? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é o melhor de que a gordura de carneiros. 1 de Samuel 15:22. Vamos à nossa pré-aula, a lição de número 10, o sistema de sacrifício, classe adultos, e entraremos com mais detalhes em cada um dos tópicos desta lição. Sou grato a Deus pela sua graça e bondade nesse projeto e aos amados irmãos inscritos no YouTube, Ideilton Ruas, canal Mensageiro de Deus. E você que ainda não é inscrito, nos ajude nesse projeto com as suas orações, contribuições, para produzirmos com mais qualidade para o reino de Deus. Se inscreva agora, aqui do ladinho, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sino aqui em cima para você receber periodicamente as nossas atualizações. Divulgue o nosso projeto no canal no YouTube, Ideilton Ruas, Mensageiro de Deus, e compartilhe os nossos projetos, como pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, pregações e louvores para a glória de Deus. Conto com o teu apoio
e que Deus vos abençoe e recompense no nome de Jesus. Olá, graça e paz no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo à pré-aula da lição número 10, o Sistema de Sacrifícios, classe Adultos, do segundo trimestre de 2019 da Escola Bíblica Dominical pela CPAD, dentro dessa temática, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Sou presbítero e professor Idailton Ruas, do canal no YouTube Mensageiro de Deus, membro da Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal e que nos acompanham nas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus. A Escola Bíblica Dominical é a escola que aplica as disciplinas que formam para a vida eterna. Lição 10, o Sistema de Sacrifícios, 9 de junho de 2019. O texto áureo nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3 e 25. A verdade prática nos diz: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos que creem nele. E a leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 1, 1 ao 3, depois Levítico 2, 1 ao 3, Levítico 3, 1, 2, depois Levítico 7, 1 e 2 e 1 João 2, 1 e 2. Quero ler a referência de 1 de João, no capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O objetivo geral desta lição é apresentar as diferentes ordens cerimoniais que constituem o sistema de sacrifício estabelecido em Israel. Os objetivos específicos são explicar o que era a oferta voluntária do holocausto, bem como ressaltar o que representava a oferta de manjares e, por fim, conceituar a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação. O ponto central nos diz: o sistema de sacrifício do Antigo Testamento é a representação perfeita do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na introdução, o sistema de sacrifício estabelecido em Israel foi ordenado por Deus. Os livros de Êxodo, Levíticos apresentam com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. Veremos a seguir como esse sistema foi praticado e desenvolvido até que chegasse ao supremo e suficiente sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a expiação do Calvário. O primeiro tópico nos diz a oferta voluntária, o holocausto. Levítico capítulo 1, 1 ao 3. No primeiro subtópico, o conceito de holocausto. A palavra holocausto no hebraico, olar, significa levantar,
subir, aquilo que se acende. Nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde um cheiro suave subia às narinas de Deus. E de acordo com a lição, era um modo antropomórfico, isto é, uma figura tipicamente humana para se referir a Deus. O holocausto era um sacrifício a ser completamente queimado. Nada dele era comido, e então o fogo consumia o sacrifício por inteiro. E é importante notar que o fogo jamais se apagava, conforme Levítico 6:13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Subtópico 2. O que era oferta de holocausto? Basicamente, a oferta de holocausto apresentada no altar podia ser de animais como de boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinhas. Cada vítima era queimada no altar. Era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. O ofertante israelita trazia um animal masculino, um touro, cordeiro, cabra, pombo ou rolinha, de acordo com as posses daquele ofertante. Ele trazia para a porta do tabernáculo, conforme Levítico 1:3. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade, voluntariamente perante o Senhor. Subtópico 3. Uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário, liberal. Levítico 1:3. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse também o ofertante, o seu coração. Essa aceitação dependia da oferta apresentada pelo sacerdote a ser aceita por Deus diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício, a expiação dos pecados. O animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. O holocausto como oferta queimada era realizada para reconciliação dos pecados do povo contra o Senhor, que os separava de Deus, e era uma oferta de dedicação contínua de suas vidas ao Senhor. O holocausto era assim, a oferta de expiação pelo pecado. Era uma expressão de dedicação, devoção e total entrega a Deus. Esse sistema é o sistema cerimonialista, ritualista, mas, continuando, no subtópico 4, nos fala que o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. 2 textos bíblicos expressam essa verdade. Efésios 5:2 diz: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E também Hebreus 9:13 e 14. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas, para que servides ao Deus vivo? Trata-se, pois, de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai mediante o sacrifício do seu Filho amado. 2 Coríntios 5:19. Sendo a lei sombra das coisas futuras. Colossenses 2:17. No entanto,
obtemos o padrão do culto no Novo Testamento e da vida da igreja na nova aliança pelo sangue de Cristo. Dessa forma, o holocausto, o sacrifício acendido, levantado, que subia como um cheiro suave, agradável, foi cumprida plenamente na vida de Jesus, o Messias, que foi sacrificado na cruz. O sacrifício vicário, o nosso substituto, que nos deu acesso a Deus pelo novo e vivo caminho, pela redenção que há em Cristo Jesus. E que nós nos ofereçamos ao Senhor com sacrifícios de louvor, sacrifício de adoração, com o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável também ao Senhor, que é o nosso culto com entendimento, conforme Romanos 12:1. O holocausto era a imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai, mediante o sacrifício do seu Filho amado Jesus. Glória a Deus. Tópico 2, a oferta de manjares. Levítico 2, 1 ao 3. Primeiro subtópico, o significado da oferta. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ela tirava os cereais comestíveis e oferecia-os ao Senhor como um sacrifício de manjares. As ofertas de manjares eram trazidas a um dos sacerdotes que levavam isso ao altar e lançavam uma porção memorial ao fogo e fazia o mesmo com incenso. O sacerdote comia o restante, a menos que ele mesmo estivesse trazendo a comida como a oferta. E ele a queimaria por inteiro. A oferta de manjares, uma oferta de cereais, era o reconhecimento da bondade e da providência divina e o ato de devoção a Deus. O propósito da oferta de manjares era um oferecimento de presente ou uma primícia, a colheita principal, especial, e fala de uma vida que é dedicada a dar, a semear e a generosidade. Isso nos fala de como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias, conforme Mateus 25, 14 ao 30. O subtópico 2 nos diz como era a oferta de manjares. Essa oferta também era chamada de festa das primícias, Levíticos 2, 12 ao 16. Ela compunha-se de grãos novos e macios colhidos na primeira colheita. O ofertante poderia oferecer da massa de farinha de trigo assada em um forno, cozida em uma forma, frita em uma panela ou amassada para fazer o pão para a oferta de primícias. Como na oferta das primícias oferecida nas festas. Todas as ofertas de manjares eram feitas com óleo e sal, e nenhum mel e fermento seria usado. O óleo e o sal preservariam, enquanto o mel e o fermento deteriorariam. O adorador, o ofertante, também traria uma porção de incenso puro. Sabemos que pela Bíblia o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo, conforme Zacarias 4, 2 ao 6 e Êxodo 30 e 31. Essa oferta faz nos lembrar a importância de uma vida dependente do Espírito Santo. Que possamos, na força do Espírito Santo, fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez, conforme Atos 10 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. No subtópico 3, nos diz, a oferta aponta para o alimento espiritual.
a palavra de Deus. E o que nos diz esta palavra? Que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O trigo que foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. Conforme João 6, 33 ao 35. O holocausto e a oferta de manjares, em Levítico 1 e 2, serviam para identificar o ofertante como servo do rei, servo que não ousava chegar diante do rei com as mãos vazias. Assim devemos apresentar o fruto do nosso trabalho a Deus. Tópico 3, a oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Levítico 3, 1 e 2, 7, 1 e 2. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote aspergia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal da propiciação pela vida do pecador. Depois, os miúdos do animal eram queimados no fogo do altar, e assim tanto o sacerdote quanto o ofertante e a sua família comiam a carne nobre do animal imolado. Levíticos 2, 8, 13, 16 e 17. A oferta pacífica era uma comida que foi dada pelo Senhor aos sacerdotes. O ofertante trazia, como dissemos, bois ou vacas, ovelhas ou uma cabra. Era queimadas a gordura e as entranhas, e o restante era comido pelo sacerdote. E se fosse uma oferta espontânea, pelos ofertantes. Este sacrifício de louvor e ação de graças era quase sempre um ato voluntário. As ofertas pacíficas ou de comunhão, conforme Levítico 3, constituíam expressão de ação de graças pelo vassalo a um estado de comunhão que atualmente existia. Essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a felicidade do ofertante com o Pai. Subtópico 2. A simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica, também conhecida, é uma das ofertas de ações de graças e comunhão, e incluía uma refeição em comum para todos. Podemos ver nela a ceia, que mais tarde veio a ser a ceia da Páscoa e que evoluiu para a ceia do Senhor. Jacó e Labão deram suas ofertas pacíficas quando fizeram o pacto em Gênesis 31 e 43. Bem como Samuel, quando foi escolher Davi na casa de Jessé para ungí-lo a rei, ele foi com a oferta pacífica, uma oferta de paz para aquela família. Embora que usara de sabedoria para cumprir o mandato de Deus na unção do futuro rei de Israel. Era exigido fazer estas ofertas quando se fizesse um voto de consagração a Deus e lhe agradecendo com louvores, enquanto espontaneamente se traziam as ofertas voluntárias. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu paz entre o homem e o Criador, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude que habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. Colossenses 1, 19 e 20. Isto demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz,
o príncipe da paz, conforme Isaías 9 e verso 6. Subtópico 3. O que eram as ofertas pelo pecado? Diferentemente das outras ofertas, as ofertas pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. As ofertas pelo pecado expiavam, liquidavam a dívida por completo das fraquezas e fracassos não intencionais e de fracassos diante do Senhor. Elas identificavam a natureza pecaminosa do homem, alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. Entretanto, as ofertas pelo pecado e pela culpa, conforme Levítico 4, capítulo 5, serviam para restabelecer uma relação que fora rompida por causa da desobediência do servo. Elas eram a sua recompensa a um senhor ofendido. Esse sacrifício era feito fora do arraial. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia mostra que o nosso Senhor Jesus foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós, conforme 1 de Pedro 2 e 24, e conforme o texto áureo da graça, João 3 e 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, o texto áureo desta lição nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Romanos 3 e 25. Subtópico 4. O grande dia da expiação. O Yom Kippur. Levítico 16 narra o mais importante dia para o povo judeu. O dia da expiação. O dia em que todo judeu devia observar um jejum e não fazer qualquer tipo de trabalho. Esse dia é ainda hoje observado por eles como Yom Kippur, o dia do perdão. O dia da expiação era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família, Levítico 16 e 6, e um bode pelo povo, Levítico 17 e 7 ao 10. No Santo dos Santos, aspergindo o sangue da vítima sobre o propiciatório, Levítico 16, 11 ao 19. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Esse rito apontava para o nosso grande dia da expiação, no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. Nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. João 19 e verso 30. A oferta pacífica, a oferta pelo pecado e o dia da expiação são expressões clarividentes da graça redentora de Deus manifestada na cruz do Calvário. Conclusão: nesta lição vimos o quanto era o complexo sistema de sacrifícios apresentado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, com as ofertas para diversos pecados e o dia anual da expiação, Yom Kippur, que ainda é comemorado pelos judeus, em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Jesus no Calvário foi suficiente para apagar os nossos pecados, conforme 2 de Coríntios 5 e 21 e 1 de Pedro 3 e 18. E na verdade, bem sabemos que na nova aliança,
com a graça de Cristo, com a liberdade da graça, sem libertinagem, eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar. 1 de Samuel 15 e 22. E em 1 de João 2, 1 e 2 nos diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o nosso intercessor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo por este presente, a salvação. Louva a Deus por você me acompanhar até o final desta pré-aula. Obrigado a todos que já são inscritos em nosso canal, bem como os recém-chegados. E você que ainda não é inscrito, nos ajude nesse projeto. Se inscreva agora, deixe o seu like, o seu joinha, ative aqui em cima o sino e receba periodicamente as nossas atualizações. Compartilhe os nossos projetos como pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, pregações, louvores, tudo para a glória de Deus. Conto com o teu apoio e estamos à sua disposição para agendamentos, congressos, palestras. Acesse o meu e-mail e nos procure. Que Deus vos abençoe e recompense. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima pré-aula, a lição de número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Que Deus continue abençoando a sua família, a sua igreja, o seu ministério, classe EBD, na paz do Senhor. Deus os abençoe.